Memorável extraído da obra O Amor Conjugal, de Emanuel Swedenborg. Memorável número 115. Tendo sido despertado de meu sono no meio da noite, vi a uma certa altura para o oriente um anjo tendo na mão direita um papel que, pela luz do sol, aparecia de uma brancura resplandecente. Havia no meio uma escritura em letras de ouro, e eu vi escrito Casamento do Bem e do Vero. Da escritura saía um esplendor que formava um grande círculo em torno do papel. Este círculo ou contorno apareceu em seguida, como aparece a aurora na estação da primavera. Depois disso, vi o anjo descer com o papel na mão, e na medida que descia, o papel aparecia cada vez menos brilhante. E esta escritura, a saber, Casamento do Bem e do Vero, aparecia mudada da cor de ouro para a cor de prata, em seguida para a cor de bronze, depois para a cor de ferro, enfim para a cor de ferrugem de ferro e ferrugem de bronze. E enfim vi o anjo entrar em uma nuvem obscura e chegar através da nuvem sobre a terra. E aí, embora esse papel ainda estivesse na mão do anjo, eu não o vi. Isso se passava no mundo dos espíritos, no qual chegam primeiro todos os homens depois da morte. E então o anjo me falou, dizendo: pergunta aos que vêm aqui, se me veem ou se veem alguma coisa na minha mão. Veio uma multidão de espíritos, uns do Oriente, outros do Sul, outros do Ocidente, outros do Setentrião. E perguntei aos que vinham do Oriente e do Sul. Eram os que no mundo se tinham dedicado à erudição. Se viam alguém perto de mim e se viam alguma coisa em sua mão. Todos disseram que não viam coisa alguma, absolutamente. Em seguida, fiz a mesma pergunta aos que vinham do Ocidente e do Setentrião. Eram os que no mundo tinham acreditado nas palavras dos eruditos. Disseram que também nada viam. Entretanto, os últimos dentre eles, que no mundo tinham estado na fé simples pela caridade, ou em algum vero pelo bem, depois que os primeiros se retiraram, disseram que viam um homem com um papel. O homem vestido elegantemente e o papel com letras traçadas em cima. E quando aproximaram os olhos, disseram que liam Casamento do Bem e do Vero, e se dirigiram ao anjo, pedindo-lhe para dizer o que isso significava. E ele disse: todas as coisas que existem no céu inteiro e todas as que existem no mundo inteiro não são mais que o casamento do bem e do vero, porque todas e cada uma delas, tanto as que vivem e são animadas, como as que não vivem e não são animadas, foram criadas do casamento do bem e do vero. E por este casamento não existe coisa alguma criada pelo vero só, nem pelo bem só. O bem só ou o vero só nada é, mas pelo casamento eles existem e se tornam alguma coisa, tal como é um casamento. No Senhor Deus Criador, o divino bem e o divino vero estão em sua substância mesma. O ser da substância de Deus é o divino bem e o existir da substância de Deus é o divino vero. Nele também eles estão em sua união mesma, pois nele fazem um de uma maneira infinita. Como estes dois são um no Deus Criador mesmo, por isso eles são também um em todas e cada uma das coisas criadas por Ele. Por isso também o Criador está conjunto com todas as suas criaturas por uma aliança eterna, como por uma aliança de casamento. Além disso, o anjo disse: a Escritura Santa, que procede imediatamente do Senhor, é no comum e na parte o casamento do bem e do vero. E como a igreja, que é formada pelo vero da doutrina, e a religião, que é formada pelo bem da vida, segundo o vero da doutrina,
são nos cristãos tirados unicamente da Escritura Santa, pode-se ver que a Igreja no comum e na parte é o casamento do bem e do vero. Que isso seja assim, vê-se no Apocalipse revelado, números 373 e 483. O que acima foi dito do bem e do vero, foi dito também para o casamento da caridade e da fé, porque o bem pertence à caridade e o vero pertence à fé. Alguns dos primeiros que não tinham visto o anjo nem a Escritura, estando ainda presentes e ouvindo estas palavras, disseram a meia voz: sim, nós compreendemos isso. Mas então o anjo lhes disse: afastai-vos um pouco de mim e dizei a mesma coisa. E eles se afastaram e disseram a plena voz: não, isso não é assim. Em seguida o anjo falou do casamento do bem e do vero nos esposos, dizendo: se suas mentes estiveram nesse casamento, o marido sendo o vero e a esposa o bem desse vero, os dois estarão nas delícias da beatitude e da inocência, e por conseguinte na felicidade em que estão os anjos do céu. Neste estado prolífico do marido estará em uma primavera contínua e por conseguinte no esforço e na virtude de propagar seu vero, e a esposa estará em uma recepção contínua deste vero pelo amor. A sabedoria que nos maridos vem do Senhor nada sente de mais agradável do que propagar seus veros, e o amor da sabedoria que nas esposas vem do Senhor nada sente de mais delicioso do que recebê-los como em um útero, e assim concebê-los, carregá-los e lhes dar nascimento. As prolificações espirituais entre os anjos do céu são desta espécie, e se o quiserdes crer, desta origem são também as prolificações naturais. O anjo, depois de dar a saudação de paz, elevou-se da terra e, levado através das nuvens, subiu ao céu. E eis que então o círculo, que antes tinha aparecido como a aurora, abaixou-se e dissipou a nuvem que tinha espalhado trevas sobre a terra, e o tempo se tornou claro e sereno.